Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Meu nome é Nathan José, sou médico oftalmologista e se você não conhece o nosso canal, aqui a gente sempre trata sobre assuntos aí referentes à carreira médica e um dos mais recorrentes sempre é como montar e como manter um consultório médico, que às vezes, muitas vezes é seu primeiro negócio, seu primeiro empreendimento. E como eu digo sempre, né, uma das minhas principais fontes de pautas são perguntas, comentários que vocês mesmos fazem aí nos vídeos, e eu recebi esse comentário aí, ó, perguntando quanto é que ganha um médico oftalmologista. E cara, na maioria das vezes a gente dá sempre respostas evasivas, né? Mas dessa vez não, vamos falar numericamente mesmo, né? Se você for procurar no Google, até tiver essa curiosidade, dá uma olhada aí nesse valor aí você vai pensar, pô, será que é isso mesmo? Porque se você for procurar informações aí na internet, tem informação dizendo desde R$2.000 até R$47.000. O que seria verdade? Muito provavelmente alguma coisa nesse meio. E eu acho que esse valor aí de R$14.000, ele tá mais ou menos dentro do que eu vejo aí das outras pessoas que convivem comigo em 2, 3 mercados diferentes aqui em geral, aqui no Nordeste, embora que eu também tenho muito contato com outras pessoas Brasil afora. Bom, mas deixa eu fazer um parêntese aqui, porque eu tenho certeza que quando a gente fala isso aí, sempre alguém vai dizer, não acredito que não ganha só isso não. E só, eu coloco só entre aspas, né? Porque, cara, se você for me perguntar, R$14.000 é um valor que não é uma cifra tão pequena. Principalmente se a gente considerar que a gente vive no Brasil, que é um país pobre, as pessoas não têm uma facilidade nem a ter trabalho, quanto mais a ter uma remuneração assim, né? Mas por que eu acho que esse é um número que está próximo da realidade? Bom, às vezes as pessoas fazem uma conta muito rápida e rasteira e pensam assim, não, imagina lá que o cara ganha R$50 por paciente, se ele só atender 10 pacientes por turno, 10 de manhã e 10 de tarde, ele está ganhando R$1.000 por dia. Então, que sejam 20 dias úteis na semana, o cara sem trabalhar fim de semana vai estar com R$20.000. Então essa conta tá errada aí, sua, Nathan. Então, acho que não é só isso não. Agora eu parei aqui no posto de gasolina para poder gravar com mais segurança. Mas assim, o que às vezes não entra na conta das pessoas é que tem trabalhos que o médico faz para ganhar dinheiro, né? E eu vou falar disso mais à frente, né? Mas tem dois tipos de trabalho, né? Trabalhos onde a gente ganha dinheiro, onde a gente paga as contas, e os trabalhos onde a gente constrói carreira. E o que não entra nas contas das pessoas às vezes é que quando o médico ele tá entrando no mercado de trabalho, ele ainda trabalha muitas vezes por outros motivos que não para ganhar dinheiro. Então não é incomum o cara tá lá numa subespecialização, de repente está fazendo um fellow e ou não é remunerado, ou às vezes até tem lugar que você paga para poder fazer fellow, ou você recebe um valor muito baixo, né? Enfim, tem vários motivos para isso. Eu mesmo, logo que eu terminei, já tinha terminado o fellow, eu fui trabalhar num lugar que pagava para o médico R$8 por consulta, por paciente, né? E não era pacote, era se o paciente ia, ele pagava, se não ia, não pagava, e lá eu atendia mais ou menos 10, 12 pacientes, 13 no máximo, e era um dia que eu literalmente tinha a sensação que eu estava financeiramente andando para trás, né? Lá eu atendia num ambulatório SUS para poder ter acesso ao banco de olhos, para poder fazer transplante nesse lugar, né? E aí eles recebiam lá pela tabela SUS, e era a tabela SUS sem licitação nenhuma, era a tabela padrão, né? Tipo, R$11 a consulta médica especializada, mais R$3,37 da tonometria, R$3,37 da fundoscopia. Final das contas dava uns R$18, menos de R$18. E aí o cara, obviamente, que é o dono da clínica, ele ia ter que ter os custos dele e pagava R$8 só para o médico. E aí depois, essa é uma outra história, né? Acabou que sendo um tiro pela culatra profissionalmente também, mas por outros motivos. Mas o fato é que tem trabalhos onde você não está necessariamente ganhando dinheiro. Então, não é de cara que você sai e vai estar trabalhando de segunda a sexta só para encher o bolso lá, para poder entrar na conta. Além disso, também tem gente que já montou o consultório, né? E quando você monta o consultório, às vezes, ou você está atendendo em algum lugar lá para poder tentar fazer uma clientela, e você está começando carreira, você não tem consultório cheio no início, né? Então, é outro tipo de investimento. Para quem tem consultório também, você tem os custos lá de ter seu funcionário, aluguel. Às vezes você está pagando uma parcela cara lá dos seus equipamentos de consultório. Então, não raro, o cara está pagando lá 4, 5 mil reais de parcela por mês de equipamento, né, de consultório.
E, enfim, é um investimento como o nome mesmo já diz, né? É a mesma coisa que você que tem filho, né? Tem gente que diz assim, poxa, é muito caro a educação dos filhos. É caro você pagar a escola do seu filho, mas experimenta não pagar, né? Sai muito mais caro lá na frente, tá? Então, por isso que eu acho que esse número aí de 14 tá mais ou menos dentro do que eu acho que tá correto, se você faz aí as devidas correções aí com o que é a real vida na entrada do mercado de trabalho de um oftalmologista. Então, bora lá voltar para o vídeo. E como essa pessoa mesmo pontuou, né, eu sei que tem vários fatores que podem levar a você ganhar mais ou menos. E eu acho que mais interessante do que você falar sobre os valores em si, é falar sobre esses fatores, né, e como eles vão impactar aí na sua vida, né? Um dos primeiros fatores que você pode ter em mente é o lugar onde você está, né? Se você tem um local onde tem menos oftalmologistas, muito provavelmente você vai ganhar mais com consulta, mas muito provavelmente você vai ganhar menos com procedimento. Como assim você vai ganhar menos? Cara, se alguém se não oferece esse serviço nesse local, é muito difícil que existam ainda vazios demográficos aí do Brasil que você não tenha um oftalmologista lá nesse local. Então, se não tem, muito provavelmente é porque o mercado não comporta, por exemplo, um bloco cirúrgico, um vitreófago, um OCT, um Pentacan. Então, você vai poder até ter um valor maior de consulta, você vai ter mais consultas, mas você vai ganhar menos com o procedimento. Então, tua vida, teu trabalho vai ser mais braçal. Ao passo que se você está numa capital, numa cidade maior, você vai ter mais meios, você vai ter mais cartas na manga aí para poder ganhar dinheiro, mas você vai ter que lidar com muito mais concorrência. E aí, para a gente ficar em um exemplo mais prático ainda, né? O meu próprio exemplo, né? Hoje eu tenho 2 consultórios, hoje eu não trabalho para terceiros mais, né? Eu trabalho basicamente nesse consultório aqui em João Pessoa e no outro consultório que a gente tem ali na região metropolitana do Recife, né? E nessa semana agora eu tive uma única cirurgia de catarata na tarde de quarta-feira, uma mesmo, né? E eu ainda tenho um único plantão, que é meu último vínculo aí, que não é para clínica. Eu tenho um vínculo com o estado de Pernambuco, né? Que eu entrei na época da pandemia, eu sou médico regulador lá. E quando eu vou fazer cirurgia, geralmente poucas vezes no mês, né? E poucas cirurgias, eu pago alguém para dar o plantão para mim e eu consigo pagar o plantão e ainda sair com mais dinheiro do que o que eu pago no plantão lá nessa cirurgia, numa cirurgia hoje que demora ali, enfim, a cirurgia em si de bola rolando é 10, 15 minutos. Depois a gente fica lá batendo papo lá com o pessoal do bloco cirúrgico, enfim, tem outros médicos que eu já conheço há muito tempo e aí pra mim é um dia de lazer. E aí você vai dizer assim, cara, então por que você não faz só isso da vida? Justamente por isso, quando você está na capital, não vai aparecer, não vai chover paciente aí querendo operar para cirurgia de catarata particular com você, ou mesmo o plano, né? O plano ele vai pagar mais ou menos ali 1/3 do que seria uma cirurgia particular, né? Claro que depende muito aí do ticket de cada um, né? Mas assim, em números mais ou menos aí ajustados aí, fazendo uma mediana geral, seria mais ou menos isso. Aí você vai dizer, pô, cara, bacana, né? Então, o cara que só opera, ele vai ter uma qualidade de vida muito boa, porque ele vai ganhar ali em 15, 20 minutos, mais ou menos o valor de um plantão. É exatamente isso aí. O difícil é você conseguir ter esse fluxo de pacientes para você. Então, as coisas não são assim tão simples e tão óbvias, e depende de vários fatores. Então, se você ganha de um lado, eu vou para um lugar que tem pouco médico oftalmologista, beleza, você vai ganhar mais dinheiro com consulta, você vai ter uma agenda mais cheia, você vai ter mais chance de ter a sua agenda cheia, né? A gente não pode cravar nada hoje em dia, né? Mas você vai ter uma chance maior de conseguir lotar a agenda, mas, por outro lado, vai ser mais difícil você ter ali um ticket maior com procedimento e com cirurgia. Então, você tem que colocar muita coisa na balança para poder chegar a essa decisão. Mas tem outra coisa muito importante que ainda tem que estar nesse vídeo, eu ia esquecendo, ainda bem que eu lembrei para poder juntar aqui, né? Uma outra coisa que é uma das perguntas mais importantes que você tem que se fazer é: o que é que você vende? Eu sei que você já deve ter escutado essa pergunta aí, num sentido mais assim, vamos dizer, subjetivo, né? Não, acho que você não tem que vender produto nem serviço, você tem que vender transformação, mas aqui eu estou perguntando de uma forma mais prática mesmo. O que você vende? Você vende só hora ou você vende serviços e soluções? O que eu quero dizer com isso, né? O cara que só vende hora, ele vai ter um limite, né? Então o oftalmologista que só vende a hora dele,
ele vai vender uma hora de ambulatório dele, então eu vou trabalhar em tal lugar e ele vai me pagar uma tarde, um valor X, ou então eu vou operar para fulano de tal e eu vou operar 5 cirurgias, né? A cirurgia é mais bem remunerada, mas você continua vendendo hora. Ao passo que o cara que é oftalmologista, mas é dono de uma clínica oftalmológica, ele não está vendendo necessariamente hora dele. Então, se ele compra alguns equipamentos, alguns aparelhos, os equipamentos vão estar trabalhando lá, independente desse cara estar lá na clínica ou no consultório. Então, se esse cara, por exemplo, adoecer, ou a gente tem que colocar também sempre o exemplo bom, se ele quiser ir passear, viajar e deixar a clínica trabalhando, é claro que um negócio ele não se gerencia sozinho. Eu não acredito que o mesmo pequeno consultório, ele precisa do olho do dono lá, para poder estar fazendo ele girar. Mas se você tem um negócio e não vende só tua hora, o teu retorno passa a ser um retorno maior, né? Então, eu sempre coloco isso, né? A gente fala muito sobre o declínio da carreira médica, da profissão do médico, né? Tem muito médico entrando no mercado e está cada vez mais desvalorizado o serviço médico. Então, para pensar aqui comigo, em um cenário em que a gente tem um valor de hora, um valor de trabalho médico cada vez mais barato, o que faz mais sentido para você? Vender serviço médico ou criar uma estrutura onde você possa comprar, processar e revender serviços médicos? Então, não adianta nada a gente ficar esperneando e chorando que o mercado está pior. Se a gente vê o mercado mudando, então existem maneiras de a gente se preparar para o mercado que vai vir. Então, ter um consultório ou ter uma clínica é uma dessas maneiras, né? Claro que você tem riscos no negócio, é um negócio, né? Mas assim, hoje o maior custo de você ter um consultório, ou pelo menos um dos maiores custos, é você ter um profissional lá. Então, por isso que a maior parte dos consultórios pequenos, o dono é que está lá atendendo. Mas no cenário que se anuncia para a gente, talvez isso não seja realidade e aí talvez faça sentido o cara ter um médico atendendo lá no consultório dele, pelo menos 1, 2 turnos, e transformar isso numa solução, num serviço. Aí você vai dizer assim, poxa, mas eu não quero explorar meus colegas médicos, né? O mercado ele é soberano, ele vai existir independente de você estar no mercado ou não. Então, se você domina esse meio de produção, até você pode criar condições mais dignas para o seu colega que vai estar eventualmente trabalhando aí no teu serviço. Mas para isso você tem que pensar isso hoje para poder desenhar um modelo de negócio que seja vencedor, que pelo menos possa subsistir nos próximos anos. Tá? Bom, mas a ideia desse vídeo é uma ideia muito boa e acaba que esse vídeo ele desenrola, ele puxa outras ideias, né? Então, para não ficar um assunto muito longo, um vídeo muito longo com vários assuntos diferentes aí, a gente vai cortar esse vídeo aqui, a gente para essa parte aqui, mas a gente volta a falar desse assunto nos outros vídeos, tá? Então, já convido você para que, se você gosta desse tipo de assunto, curta, compartilhe, envie aí. Se você tem interesse por esse tipo de assunto, provavelmente as pessoas aí que foram da sua época de faculdade também devem ter interesse por esse assunto, então encaminhe o vídeo para eles. Quanto mais gente na nossa comunidade, poxa, para mim é muito melhor. Eu vou estar feliz da vida quanto mais gente tiver por aqui. Um abraço, pessoal, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.